Boa noite. O Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem catalogados 47 bens culturais e materiais. Esse número pode aumentar e com um bem caro ao povo brasileiro, caro principalmente ao povo nordestino, o forró. Uma pesquisa sobre suas matrizes tradicionais é o primeiro passo do processo que poderá conceder ao forró o título de Patrimônio Cultural do Brasil. A pesquisa já começou e esse é o tema que será discutido a partir de agora aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Jorge Bessoni, cientista social do IPHAN em Pernambuco, Carlos Sandrone, professor do Departamento de Música da UFPE, e também Climério de Oliveira, músico, pesquisador e professor da UFPE, também do Conservatório Pernambucano. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar falando sobre a pesquisa, né? Depois a gente fala sobre o forró de um modo geral. Falei que a pesquisa já começou. Começou quando? Que estados inicialmente vocês pretendem mapear? Bem, antes até de falar da pesquisa, é bom falar do processo de mobilização que gerou essa pesquisa. Foi um processo de mobilização que começou em 2011, né, com a sociedade civil, particularmente uma associação chamada Balaio do Nordeste, na Paraíba, junto com outras associações, como a Sociedade de Forrozeiros IAI, daqui de Pernambuco, e de outros estados do Nordeste, que pediram o registro das matrizes do forró e IPHAN. Desde então, o IPHAN promoveu uma série de reuniões e de fóruns, de discussões com a sociedade civil e com pesquisadores, mobilizando, né, esses atores para o processo de reconhecimento como patrimônio. E no ano passado, né, em 2018, foi que o IPHAN abriu uma chamada pública, né, e nessa chamada pública, a Associação Respeita Januário foi contemplada... Essa pernambucana. Daqui de Recife, contemplada para fazer essa pesquisa em parceria com o IPHAN. Professor, o senhor é coordenador da pesquisa. Isso. Vou trazer para o senhor as perguntas que eu fiz inicialmente para ele. Sim. Onde é que vocês estão nesse momento? Certo. Que estados inicialmente serão mapeados em favor da pesquisa sobre as matrizes do forró? Então, esse edital, que é a associação da qual a gente participa aqui, acabou ganhando, né, para fazer essa pesquisa, já vinha com a demanda de onde isso devia ser feito. E, naturalmente, é o Conjunto Nordeste, né? Ou seja, uma pesquisa muito ampla. São, então, 9 estados do Nordeste, né? Ou seja, da Bahia ao Maranhão. E também, como a população do Nordeste, houve uma parte significativa que se espalhou pelo Brasil, né? Tem pontos fora do Nordeste que são importantes para a cultura do forró hoje em dia. São Paulo, por exemplo? São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, com a famosa Feira de São Cristóvão, e Brasília também, né? Mais recentemente, a gente tem ouvido falar muito também de Belo Horizonte e do Espírito Santo. O Espírito Santo, curiosamente, tem uma cidade que chama Itaúnas, que tem um grande festival de forró, que a gente está aprendendo que é uma referência importante, então talvez a gente acabe incluindo também. Mas, formalmente, em princípio, são os 9 estados do Nordeste, Rio, São Paulo e Brasília, quer dizer, não tão intensamente, vamos dizer, é um pouco mais pontual no Rio, em São Paulo e em Brasília, mas no total, então, seriam 12 estados, né? Agora, as instituições às quais vocês estão ligados, a Universidade Federal de Pernambuco, no seu caso, a Universidade Federal de Pernambuco e o Conservatório Pernambucano de Música, como instituições, elas estão participando desse processo de pesquisa sobre as matrizes tradicionais do forró, não? Não, por enquanto, não. Acho que é pertinente nós tentarmos... como é que eu diria assim, parcerias com essas instituições, né? Acho que elas vão se interessar, sim. O conservatório, eu ainda não apresentei o projeto, ainda não
conversei com a direção, mas nós vamos fazer isso. E a universidade, existem outros professores universitários que participam da Associação Respeita Januário. Então, a universidade ela já participa de uma forma mais intensa, meio que naturalmente, porque tem esses professores que já fazem parte, né, da Respeita Januário, que é o nosso colega, o Gustavo Alonso, o Eduardo Visconti, Amilcar Bezerra, né? Então, tem e alunos também da pós-graduação, né? Que agora estão participando da Associação Respeita Januário. Então, agora, a pesquisa está muito incipiente, ela está começando. Então, de agora por diante é que nós vamos tentar envolver mais as instituições. Tecnicamente, acho que a gente pode dizer que tecnicamente não começou ainda, porque, na verdade, do ponto de vista administrativo, tem alguns passos que ainda estão faltando. Mas começou no sentido de que nós já estamos ligados no tema. Sim. E foi feito um seminário há 15 dias, se não me engano, não é? Foi feito um seminário aqui no Recife. Aqui no Recife, que foi lá no Cais do Sertão, um pouco também no Passo do Frevo, né? E que na verdade, foi um start da pesquisa, só que foi um start antecipado, porque a pesquisa formalmente ainda não está assinada e já começando. Mas na prática assim funcionou, porque o seminário nos ensinou muito, juntou muita gente. Fizemos muitos contatos, né? Se debateram muitos temas também, como a questão dos acervos no forró, se mobilizaram mestres, enfim, na sanfona, no fole de 8 baixos, na zabumba, na rabeca, que puderam, né, compartilhar os seus saberes e conversar. Disso também se tira elementos que podem ser utilizados na pesquisa futuramente. Você falou que o pontapé inicial desse projeto, que pretende transformar o forró em patrimônio cultural brasileiro. Desde já, eu estou na torcida. Você falou que isso começou, que foi uma demanda da sociedade civil, começa na Paraíba, tem a associação aqui de Recife, aqui é Respeita Januário. Lá é Balaio Nordeste. Balaio Nordeste. E aí isso chegou ao IPHAN. Bom, o IPHAN já tem 47 bens culturais catalogados. O processo é sempre esse, é a sociedade civil quem demanda, quem dá o pontapé inicial, ou o IPHAN pode tomar a dianteira de algum projeto de transformação de uma manifestação cultural em bem imaterial? Esse processo que a gente chama no IPHAN oficialmente de processo de registro, né? Não confundir com tombamento, também muita gente confunde, né? O tombamento da Feira de Caruaru, por exemplo, do frevo, é o processo de registro, que é o título, né? O título de registro. Ele tem partes legítimas, né? Existe um decreto, que é o decreto 3.551, que coloca partes legítimas para propor o pedido de registro. Então, tem a sociedade civil, organizações da sociedade civil, o próprio Ministério, hoje o Ministério da Cidadania, o próprio IPHAN, órgãos estaduais de cultura, órgãos municipais de cultura, também são partes legítimas. Então, tanto faz assim, um processo ter partir da sociedade civil, essa mobilização, como também partir do poder público e do próprio IPHAN e também dos órgãos estaduais e municipais. Mas em todos os casos, um processo de registro de reconhecimento no IPHAN ele só é instruído, só é aberto se tiver anuência do que nós chamamos de detentores, ou seja, daqueles que produzem, que fazem o bem cultural. Então, mesmo que um órgão público, mesmo que o IPHAN, uma Secretaria de Cultura, como a Secretaria de Cultura daqui de Pernambuco, peça o registro de um bem cultural, peça o reconhecimento, esse pedido tem que estar acompanhado com a anuência dos detentores, daqueles que fazem o bem cultural. Bom, a gente está aqui falando numa pesquisa sobre as matrizes tradicionais do forró. Que matrizes são essas? O que a gente pode chamar de uma matriz tradicional do forró? É uma ótima questão. Na verdade, esse termo, eu entendo assim, eu acho que é uma coisa também que a gente pode discutir bastante, mas eu entendo como sendo uma espécie de compromisso, vamos dizer, entre o IPHAN e os forrozeiros que, como o Jorge falou,
se aproximaram do IPHAN buscando essa patrimonialização. E, no fundo, é uma questão um pouco difícil a patrimonialização do forró, porque o forró é uma coisa muito, muito ampla, né? Inclusive, no próprio seminário, a gente viu, por exemplo, hoje em dia, você tem forró na Europa, nos Estados Unidos, a maneira como eles estão dançando lá é diferente de como se dança aqui, como se dança em São Paulo é diferente de como se dança aqui. Então, você tem, na verdade, vários forrós. Esses vários forrós nem sempre se reconhecem, né? Eu comparo muito com o samba, porque no caso do samba, lá do Rio de Janeiro, vamos dizer, né? Quando o samba de roda da Bahia foi reconhecido, que foi em 2004, o pessoal do samba no Rio também bateu na porta do IPHAN, vamos dizer. E o samba, como forró, também é um gênero que se espalhou, tem 1000 tipos diferentes, é um negócio que, ao longo da história, teve muita criatividade, muita novidade, né? Então, o que aconteceu? No caso do Rio, o que foi registrado foram as matrizes do samba. Foi a maneira de você delimitar um pouco, de maneira que, de certa forma, se encaixasse mais no tipo de trabalho que o IPHAN se propõe a fazer, que é um trabalho de a chamada salvaguarda, um trabalho de salvaguarda de bens culturais, né, de apoio. Então, se é de apoio, pressupõe de alguma maneira que, de certa forma, precise de apoio, vamos dizer, né? E tanto no caso do samba como no caso do forró, tem muita coisa que se expandiu tanto e ganhou tanto público já também, que não precisa de apoio. Se bobear, é o contrário, podia até os caras darem apoio para o IPHAN, né? Mas, então, no caso do forró também, a maneira que se encontrou, qual é o domínio do forró, a área do forró, que se encaixa mais nessa ideia de uma salvaguarda de bens culturais. E aí se encontrou essa expressão, matrizes tradicionais, né? Aí a gente tem trabalhado muito com a ideia dos instrumentos, né? Mas eu acho que tem muitas maneiras de pensar nessa ideia das matrizes tradicionais. A gente tem se orientado um pouco pensando em sanfona, oito baixos, rabeca, zabumba, pífano. São instrumentos que a gente pode dizer que pertencem, de certa forma, a uma área assim, mais matricial do forró. Mas é uma coisa que está sendo muito discutida entre nós mesmos, né? A dança entra nessa pesquisa de vocês, nesse mapeamento? Porque até aqui a gente está falando da música, do ritmo, dos instrumentos, como o professor falou agora. A dança entra nesse mapeamento? Entra sim, a dança é uma das matrizes, né? Vamos dizer assim, uma das vertentes matriciais, né? A dança, o contexto onde ela acontece, os instrumentos, como ele já falou, e os próprios elementos sonoros, né? A dança, inclusive, o forró ainda é inconcebível sem dança, né? Porque mesmo os forrós mais diversificados, os forrós mais contemporâneos que têm se desenvolvido, né? Até com DJ, a dança está lá presente. Né? Muito pouco se fez forró até agora para a sala de concerto. Né? É até um desafio aí para os compositores. Né? Você tem não muita coisa para sala de concerto. Um parêntese, só para eu não perder a oportunidade, é uma curiosidade pessoal. Esse processo aí que você falou, isso aconteceu com jazz? O jazz originalmente era para ser dançado e depois chegou à sala de concerto? Foi isso que aconteceu? Sim. O jazz, ele passou por isso. O jazz, ele era uma música que era muito ligada à dança, né? E com o desenvolvimento surgiu o jazz, primeiro para os pubs, né, os bares e tudo. Ali já tinha um jazz observado, não só dançado, mas pessoas observando o virtuosismo de alguns jazzistas, né, o improviso, e em seguida o jazz, de fato, como espetáculo de sala de concerto. Voltando para o forró, isso não aconteceu, como você disse, ainda com o forró? Não tanto, né, como no jazz, né? Mas, por exemplo, eu tive uma sorte de ter passado uma temporada no Rio e ter visto uma apresentação de Dominguinhos lá, no Rio, né? Em um lugar chamado Estudantina, que é uma casa noturna de estudantes, jovens, cariocas.
E aí, na semana seguinte, eu estava aqui e Dominguinhos tinha vindo para cá, né? E quando chegou aqui, eu vi uma apresentação dele no Arlindo dos Oito Baixos. E aí eu vi que era uma apresentação com o mesmo repertório, quase, mas bem diferente. Nesses dois casos, eram músicas dançantes e ele já fez diferença. Depois, logo em seguida, eu vi uma apresentação dele, ainda aqui, na mesma temporada, no Santa Isabel. E aí eu me lembro que Dominguinhos, ele fez uma brincadeira, assim, ele tocou várias músicas, né? E depois, quase o mesmo repertório. Depois ele tocou um shot. Ele tocou um shot, assim, bem dançante, né? E quando ele chegou no final do shot, ele disse assim, olha, vou tocar só um shot, porque aqui é teatro. Então ele estava tocando para a sala de concerto, ele sabia disso, era totalmente diferente. Eu vou aproveitar aí essa deixa que você deu. A gente não vai ver ainda Dominguinhos, embora ele vá participar do programa de alguma forma daqui a pouco, mas vou convidá-los para a gente fechar esse bloco para ver um trechinho de uma apresentação de Luiz Gonzaga e Sivuca. E aí depois a gente entra no intervalo e volta para o programa. O nosso intervalo é curtinho, você sabe, mas antes disso, fica aí com Luiz Gonzaga e Sivuca. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalha. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui é paia boa, vamos gente aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui é paia boa, vamos gente aproveitar. O resflengo desse fole não é mole, todo mundo aqui se mole com o seu resfregar. O sanfoneiro que não sofre resflengo, quando sai no lengo-lengo, bota para aproveitar. Sivuca! Aproveita, gente, que o pagode é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui é paia boa, vamos gente aproveitar. Eita coisa boa, eita... Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O assunto de hoje do nosso programa é a pesquisa sobre as matrizes tradicionais do forró. Participam do nosso programa Jorge Bessoni, cientista social do IFAM em Pernambuco, Carlos Sandrone, professor do Departamento de Música da UFPE, e também Climério de Oliveira, músico, pesquisador e professor da UFPE e do Conservatório Pernambucano de Música. Bom, vamos começar esse segundo bloco do nosso programa voltando para a pesquisa. Ela não começou efetivamente, né, professor Carlos, como o senhor falou, mas eu imagino que já tem aí um trajeto mapeado. Essa pesquisa começa por onde? Começa aqui por Pernambuco? Ela está dividida, a pesquisa, né, assim, a estrutura dela em 3 fases, não é isso? 3 fases. Tem uma primeira fase que pode ser detalhada aí pelo pessoal da equipe, que pesquisa a festa, né, a festa junina, o forró, as matrizes do forró no contexto da festa junina. Depois tem uma etapa de incursão em campo e depois outra etapa de voltar às festas juninas, né? Porque a gente vai ter, no período da pesquisa, a gente tem 2 períodos juninos, que é esse de agora, que já está começando, né? E o de 2020. Então, a gente talvez possa dizer que seriam até 4 etapas, que seria essa primeira, que seria período junino 2019, aí tem um intervalo, vamos dizer, entre agosto de 19 e maio de 20, que não é período tão festivo, mas a gente vai poder entrevistar pessoas calmamente, fazer algumas gravações fora do contexto festivo, trabalhar em arquivo, né? E trabalhar com gravações. Aí, de novo, o período junino 2020, e aí, a partir de agosto de 2020, a gente vai estar basicamente finalizando, quer dizer, revendo
as informações que a gente conseguiu, redigindo o dossiê, editando vídeo, editando áudio. E aí a ideia é que esteja pronto no início de 2021. Certo. Bom, o frevo já é patrimônio cultural brasileiro. A gente tem o frevo, vocês citaram também o samba de roda, né? Algum perigo, na opinião pessoal de vocês, de não dar certo, de o forró não ser acatado como patrimônio cultural brasileiro? Eu acredito que não, né? Porque o forró, ele já é patrimônio cultural brasileiro, né? Mesmo que não seja acatado por algumas pessoas, ele é porque de fato né? De fato, o que seria um patrimônio cultural brasileiro? Seria uma prática que de fato é cultural no Brasil, ou seja, que se desenvolveu culturalmente e que fincou bases e que tem algo também de sustentabilidade, de diversidade, né? E ao mesmo tempo que consegue se definir alguns elementos que são identitários, que identificam aquela cultura, vamos dizer assim, né? Aquele processo cultural, pelo menos. Então, o forró, ele é patrimônio cultural, né? O que a gente está tentando buscar é o reconhecimento oficial para que, a partir daí, haja ações de salvaguarda e para, junto com essas ações de salvaguarda, que gerem políticas públicas para que forneça mais condições para que esse bem, vamos dizer assim, né, continue sobrevivendo, continue... Eu não acho que, no caso do forró, não é nenhum problema de sobrevivência. Talvez de sobrevivência de algumas pessoas, né, de algumas comunidades e de alguns fazeres dessas comunidades que, às vezes, não são ligadas a um mercado próspero ou a um mercado de bens de consumo massivo. Exatamente. Né? Então, aí é onde está a necessidade desse reconhecimento. Né? Daí essa ideia das matrizes. Das matrizes. As matrizes tradicionais seria justamente isso, aqueles aspectos que todo mundo reconhece como super importantes, como estando na base, estando na origem da coisa. Não é dizer assim, tal coisa é a origem, nasceu daí, não é isso. Mas é um reconhecimento um pouco mais difuso, né? De que, por exemplo, a sanfona de 8 baixos, que é reconhecida pelo próprio Luiz Gonzaga, não é? Que é o grande ícone da história do forró. Quando ele fala do pai dele, o Januário, e faz a música a respeito a Januário e tal. Então é uma coisa que todo mundo sabe que a sanfona de 8 baixos tem quase que uma coisa genealógica, né? Do pai do Gonzaga tocava sanfona de 8 baixos. Do mesmo jeito a rabeca, né? Que é uma coisa que é menos conhecida. Hoje em dia aqui em Recife está um pouco mais conhecido o forró de rabeca. Hoje em dia é relativamente fácil de você ir no forró de rabeca aqui em Recife, Olinda, né? Mas pertence, como disse o Climério, a uma área que não está na evidência mercadológica, que não está um mercado próspero em torno disso. Mas existe um reconhecimento difuso de que isso é importante, de que isso são matrizes de alguma maneira. Então aí a ideia da salvaguarda patrimonial, ela se encaixa muito bem, porque de fato tem ações de salvaguarda que podem contribuir para que isso continue se desenvolvendo, para que as pessoas possam continuar fazendo, mantendo acesas essas chamas que estão, de alguma maneira, nessa região aí tradicional do forró. Hoje tem eu não sei, professores, instrutores, eu não sei que expressão eu posso usar, para a sanfona de 8 baixos, não tem? Assim, para que esse tocador da sanfona de 8 baixos, para que ele se perpetue. Tem, mas ainda é bem pouco, né? É bem pouco. Porque, assim, por exemplo, o próprio Luizinho Calixto, né, que é um dos mais conhecidos atualmente, ele escreveu até um método, né? Assim, um pouco caseiro ainda, não é? Mas é um método, e ele dá aula. Agora, por exemplo, a gente tem no conservatório, justamente, tem um professor de acordeon de teclado, né? Que é o Júlio César Mendes. Mas na universidade nós não temos de acordeon. E de 8 baixos não tem nem no conservatório nem na universidade.
Então, tem um pouco, mas ainda é pouco. Quais são os critérios? Você ia falar, eu estou te interrompendo. Não. Quais são os critérios do IPHAN para, digamos assim, conceder esse status de patrimônio cultural brasileiro? Perfeito. Primeiro, assim, as coisas, como o professor Sandrone falou, é produzido um dossiê. Esse dossiê é que vai para o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e esse conselho é quem delibera, né, sobre o reconhecimento de um bem como patrimônio cultural do Brasil. Nesse dossiê tem que ter informações que dê a entender a continuidade histórica do bem cultural, então isso é muito importante. A gente preconiza essa questão do bem ser parte da história, né, da história cultural do Brasil. Os grupos, mapear os grupos e comunidades que fazem esse bem, então ter uma descrição sobre quem é que faz, porque o patrimônio cultural brasileiro ele é definido na Constituição como aqueles bens culturais que fazem referência à identidade, à memória e à ação dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, importa para o IPHAN e para a política pública saber que grupos são esses e características culturais, né? As características culturais é o mais profundo possível que se possa descrever, né, nesse material. Tem algum estado nordestino em que o forró seja, digamos, mais representativo, mais forte, assim? Olha, difícil dizer isso porque o forró é muito difundido, ele é muito forte em todos os estados nordestinos, né? Inclusive, a gente dizer isso é até um motivo da gente poder, na saída aqui, ter que se explicar para uma fila de forrozeiros, né? Porque Recife é uma cidade um tanto quanto cosmopolita e aqui tem forrozeiros de todas as cidades do Nordeste. Agora, alguns estados, assim, por serem estados que aconteceram alguns movimentos e artistas daquele estado que ganharam a mídia, que tiveram muita representatividade, né? Muita difusão, como é o caso de Luiz Gonzaga, o caso mais patente, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, todos dois, um da Paraíba, que é Jackson, e o outro de Pernambuco, que é Gonzaga, mas Jackson, ele partiu daqui a carreira midiática, né? Porque Jackson começou a gravar aqui, né? Na Rádio Jornal do Comércio, e daqui ele foi para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, mas já foi com a gravação, inclusive, que é um caso ímpar, porque Gonzaga gravou lá, né? E de lá foi que veio a fama para cá. Jackson não, Jackson fez a fama aqui e foi para lá. Então, esses estados acabam tendo uma certa, vamos dizer assim, imponência no forró. Eles aparecem às vezes mais, né? Por ter um Mael Ramalho, por ter um Luiz Gonzaga, por ter um Jackson do Pandeiro. Mas, por exemplo, na Bahia, o forró, nossa, é muito forró no estado praticamente inteiro, né? E a Bahia é um estado grande. Pernambuco tem mais de 180 cidades, né? Municípios. Então, também tem muito forró. O Ceará tem muito forró. Não só o forró das bandas, que se proliferaram muito a partir do Ceará, mas também tem muito forró ligado a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Não muito em Fortaleza. Fortaleza tem, mas de fato Fortaleza, como virou a meca das bandas de forró, né? Então isso ficou mais no interior, mas ainda é muito forte, né? No Ceará também, nas cidades do interior do Ceará. Aí você pega o Piauí, é muito forte forró. Quais são outros estados, assim, que... O Rio Grande do Norte também, no interior, não na capital, não é tão forte, mas no interior do Rio Grande do Norte também tem muito forró, né? Então, o Maranhão tem a figura de João do Vale, né? Sim. Verdade. Exato. Então, é difícil. Eu não me arriscaria a dizer onde é que o forró é mais forte realmente no Nordeste. Agora, a pesquisa vai poder dizer um pouco. A pesquisa, além de poder mapear um pouco isso, o nosso ponto de partida como é que eu posso dizer? A gente está inicialmente dando mais atenção, de fato, a Pernambuco, Paraíba e Ceará, né? E você falou de Gonzaga aí, e o Gonzaga tem essa coisa curiosa de ter nascido praticamente na fronteira
Ele nasceu em Pernambuco, mas ele nasceu ao lado de uma região muito significativa do Ceará, que é ali o Cariri, com o Juazeiro do Padre Cícero. É de Exu, né? Ele é de Exu, justamente. E tem a famosa história de que quando ele briga com a família e sai de casa, não é para Recife que ele vem, é para Fortaleza. Porque ali, como ele está na fronteira, de certa forma, pelo que se conta, a referência maior da capital próxima seria Fortaleza e não Recife. E, além do mais, ele, quando vai para o Rio, finalmente, ele vai trabalhar muito com cearenses, né? Como Humberto Teixeira, principalmente, né? E o Lauro Maia também, que é menos conhecido, mas que foi alguém importante aí nesse início do Gonzaga e que era cearense também. Então, o Gonzaga é um pernambucano muito cearense também. Agora, esse fenômeno do forró no Ceará, ou pelo menos assim, fenômeno mais recente, não é um forró muito daquelas bandas grandes de forró que a gente poderia, não sei, se poderia chamar de um forró mais estilizado ou pelo menos mais mercadológico. Esse não é o forte do forró hoje produzido no Ceará? Eu acho que o Climério pode falar bastante sobre isso, mas de qualquer jeito, quando a gente fala das matrizes tradicionais, digamos que a gente, não é que esteja excluindo, mas digamos, a nossa preocupação não é essa, não é o forró que está na mídia, que está vendendo muito, etc. E nem muito menos discutir se isso é forró ou não é, porque tem muita gente que gosta de discutir muito isso. A gente não. A gente, para essa pesquisa, vai ter um foco que é mais tradicional, vamos dizer, né? Então, mas a gente vai ver o que a gente vai encontrar também, porque a gente vai a campo disposto a ver o que vai aparecer como forró, né? Agora, digamos que, em princípio, o nome da pesquisa já diz, são as matrizes tradicionais. Então, as coisas mais recentes, mais da mídia, que estão ganhando mais dinheiro, vamos dizer, a princípio não interessa tanto. Vai ficar um pouco fora do campo de investigação de vocês? Em princípio, sim, digamos, não é um interesse principal, digamos. Eu só queria saber se eu tenho... pronto, eu ia trazer um outro assunto para vocês, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Vamos fechar esse com música, mais uma vez. Você falou muito em Dominguinhos, né? Que viu apresentações dele para situações mais dançantes e ele no Teatro de Santa Isabel, enfim. Vamos terminar esse bloco ouvindo Dominguinhos, então, e depois a gente volta. Depois de Dominguinhos, não saia daí, porque o nosso intervalo é bem curtinho. Quando chega o verão, é um desassossego dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Só pra menina, sofre o rapaz. 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 E canário que muda a pena dói. Amor que muda de penas dói. Canário que muda a pena dói. Amor que muda de pena. E tome shot, mariquinha, tome shot, Sazefinha, tome shot, oi, tome mais. E tome shot, mariquinha, tome shot, Sazefinha, tome shot, oi, e tome mais. E canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Canário que muda a pena dói, amor que muda de pena dói. Quando chega o verão, é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Só pra menina, só pro rapaz, só pra menina. O forró pode ser alçado à condição de patrimônio cultural do Brasil. Este é o tema que está sendo discutido hoje no Opinião Pernambuco, que está agora no seu
terceiro e último bloco. Participam do nosso programa Jorge Bessoni, cientista social do IFAM em Pernambuco, Carlos Sandrone, professor do Departamento de Música da UFPE, e também Climério de Oliveira, músico, pesquisador e professor da UFPE e do Conservatório Pernambucano de Música. A gente terminou o bloco anterior falando um pouco dos interesses mais imediatos da pesquisa. Tínhamos falado um pouquinho aí do forró no Ceará. E, professor, lá no iniciozinho do programa, o senhor falou também da presença do forró hoje em Belo Horizonte. Que forró é esse que existe hoje em Belo Horizonte? Estou lhe perguntando isso porque Minas tem aquela influência muito grande do sertanejo, né? Aquela música sertaneja, também acho um pouco da música religiosa. E onde é que o forró se insere aí nesse contexto de Belo Horizonte? Na verdade, eu não vou poder responder muito bem essa pergunta, porque eu não sei exatamente como é. Mas durante o seminário que a gente teve aqui no Cais do Sertão faz 15 dias, falou-se de Belo Horizonte como sendo um lugar muito importante, inclusive de um festival que se chama Rootstock, uma brincadeira com Woodstock e com raízes, né? E que, pelo que se diz, é um festival muito importante, reúne muita gente em torno do forró. Não sei se é só o forró, mas, em todo caso, o forró é significativo. Só o forró. Só o forró. E é só mesmo. o forró, pelo menos uma parte da tradição do forró, que é o trio. Assim, o forte é o trio de forró. No Woodstock. Assim como também o de Itaúnas, esses dois. De Itaúnas, que é do Espírito Santo, né? Exato. Ok. Mas, pelo que o pessoal comentou, tem uma coisa assim com a dança que é bem significativa também. Ou seja, um forró onde uma grande parte da mobilização se dá por aulas de dança, academias de dança, professores de dança, que reúnem aqueles grupos de alunos e muita gente vai se juntando para aprender a dançar forró dentro de um contexto assim mais formalizado, de aula, não sei o quê, uma vez por semana reúne e o professor vai lá corrigindo, não sei o quê. Então, pelo que eu entendi, posso estar enganado, mas parece que em Belo Horizonte essa parte é bem significativa, assim, dos pessoal que estuda a dança, que gosta de dança de salão, forró como dança de salão, vamos dizer, porque né? A dança em Belo Horizonte também é muito forte, então pode ser mesmo uma coisa por aí. A gente falou também na abertura do programa que são 47 bens culturais, né, já catalogados pelo IFAM. Desses 47, 5 são reconhecidos como bens culturais imateriais pela Unesco. Quais são eles? São a arte Kuziwa, que é a arte corporal do povo Wayampi, do Amapá. O samba de roda, do recôncavo baiano. O Círio de Nazaré, em Belém do Pará. O frevo, aqui, né, o frevo pernambucano. E a roda de capoeira, que é um bem cultural nacional, né, de abrangência nacional. Voltando para o forró, a gente pode falar, pegando aí a música brasileira em representantes legítimos do forró, eu me refiro a essas pessoas que, de alguma forma, atingem o grande público. E se a gente pode falar nesses representantes legítimos do forró, quais são eles? Temos alguns representantes que são muito evidentes, né? Além daqueles que já se foram, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Abdias dos Oito Baixos, o da Cantagalo, lá de São Paulo, da Catumbi, o pai de Oswaldinho, como é o nome dele? Voou aqui agora o nome, que é o Pedro Sertanejo. Marinês, né? Marinês, o trio nordestino, João do Vale, né? Já citei alguns, né? Mas ainda entre os vivos agora, né? Os que, quer dizer, esses estão vivos, né? Porque são os ícones, né? São ícones, mas
que estão hoje atuando, né? Tem Maciel Melo, aqui em Pernambuco, a própria Elba Ramalho, que embora ela cante muitas coisas, mas ela é muito forte o trabalho dela no forró também. A Anastácia, para mim, é a maior de todas entre as mulheres que ela tem mais de 600 músicas, né? Muitos sucessos, foi a grande parceira de Dominguinhos, né? Ela foi casada com ele, não Isso. Foi companheiro de Dominguinhos e Só Quero um Xodó, que é talvez o hit maior deles dois, né? É a parceria. Mas tem várias outras, né? E ela teve aqui recentemente no nosso seminário, né? O seminário do Forró Patrimônio Cultural, e foi homenageada. Onde ela chega hoje tem sido homenageada. É um reconhecimento que não é uma coisa que ela faça força divulgando, né? Ela não vai lá para o YouTube fazer, tentar impulsionar as curtidas, não. É porque é um reconhecimento orgânico, né? No meio do forró e da sociedade brasileira que a Anastácia tem, né? Mas tem outros assim que são mais jovens também, né? Assim, entre os jovens eu cito o Valdir Santos, de Caruaru, também não de uma geração um pouco anterior, mas que está muito forte na atuação, Petrúcio Amorim, né? Em Fortaleza você tem Valdones, tem Adelson Viana. Então, tem muita gente que atua no forró. Aqui você tem Nádia Maia, em Recife, Terezinha do Acordeon. Então, eu não sou muito conhecido, mas eu atuo no forró, eu gravo, eu canto, eu me apresento sempre que possível, né? Como eu sou pesquisador também, são duas atividades conflitantes, mas me considero também e sou acolhido como uma pessoa ligada ao forró. Então, tem essas pessoas representativas. Agora, é muita gente. Então, assim, eu não diria que essas pessoas são as maiores de todas, porque tem muita gente, né? Na Bahia você tem, como é o nome dele, o Edgar Mão Branca. Você tem em Salvador, você tem o Del Feliz, que por sinal participa do Fórum do Forró. Que esse Fórum do Forró, que é um movimento começado pela Balaio do Nordeste, e que é liderado por uma pessoa que é muito querida nossa, que se chama Joana Alves, que é uma senhora lá de João Pessoa, né? E esse fórum, ele é muito importante e ele é muito atuante, não é? Aliás, a patrimonialização, o processo de reconhecimento que está sendo levado adiante, tem acontecido em função, principalmente desse fórum. Não é que partiu da Paraíba, mas atua em praticamente já hoje todos os estados brasileiros. É uma pessoa que inclusive não é musicista, mas é amante da cultura musical nordestina, amante do forró, que é a Joana Alves, e que eu estou enfatizando o fórum porque muita coisa, inclusive o próprio recurso financeiro para a pesquisa, partiu da atuação desse fórum junto ao IPHAN, junto ao Ministério da Cultura, junto aos deputados, a senadores, a pessoas, ao poder público, né? Ela, juntamente com outras pessoas, eles conseguiram mobilizar, inclusive eu participei dessa mobilização em uma certa escala também, porque eu participei de vários fóruns, atuaram e fizeram com que a coisa chegasse a esse ponto, né? Terminada a pesquisa, resultado de todo esse trabalho, quando chegar lá no IPHAN, de quanto tempo, mais ou menos, vocês precisam para dar um veredito? Assim, o que acontece a partir do momento que o resultado desse trabalho chega para vocês e o tempo aí para que a gente saiba se sim o forró é patrimônio brasileiro, patrimônio cultural ou não? A gente estima que o período que a gente chama de instrução do processo de registro, ou seja, né, todas as etapas, ele dure 180 dias, né? Evidentemente que isso muda muito em função de diversas conjunturas
dos próprios órgãos públicos e também da amplitude do bem cultural, uma pesquisa como o forró, por exemplo, né, que dura aí 1 ano e meio, 2 anos para ser feita e tal. Então, depois que o dossiê é elaborado, ele passa por uma análise técnica primeira do IPHAN nos estados. No caso, como o objeto de registro é regional, então a análise é feita por Brasília, né, pelo Departamento do Patrimônio Imaterial, pelo IPHAN, lá em Brasília. Depois ele tem uma análise jurídica, né, da pertinência, enfim, do enquadramento do objeto de registro na legislação e tal. Depois é dado um tempo, se não me engano, são 60 dias para a sociedade se manifestar contra ou a favor do registro. É aberto isso oficialmente para a sociedade. Depois dessas etapas vai para a reunião do Conselho. Né? O Conselho se reúne acho que 2 ou 3 vezes por ano, né? E tem uma pauta imensa, não só bens imateriais, né? Mas processos de tombamento, outras discussões, enfim, outros assuntos. Mas a gente, enfim, depois dessas etapas vai para a reunião do Conselho, o Conselho delibera, o Conselho deliberando, o ministro homologa, e aí o bem é oficialmente patrimônio cultural. Mas você consegue fazer um prognóstico assim de quanto tempo? Tipo assim, olha, lá em dezembro de 2021 a gente já sabe ou não? É difícil de dizer, porque depende, como eu falei, de muita conjuntura, depende dos assuntos que estão sendo debatidos no âmbito do Conselho, da periodicidade dessas reuniões acontecerem. Mas tem um ponto que é o seguinte, na verdade, o que demora mais mesmo é a pesquisa da instrução técnica, né? Sim. Então, no caso da pesquisa, a gente tem 18 meses para fazer, possivelmente começando a contar de junho agora, né? Ou seja, a gente vai estar fechando por volta do final de 2020, né? E aí a gente, com esse dossiê pronto, entrega no IPHAN. E aí é que conta esses 180 dias, né? Mas esses 180 dias é mais para ter um parecer, para marcar uma reunião do Conselho, não é isso? Não sei se eu estou... Não, os 180 dias a gente imagina que é a instrução toda técnica do processo de registro. Não é? No caso do forró, como o bem é muito amplo, então vai demorar muito mais tempo. Ok. Teve bens, por exemplo, no IPHAN que demoraram 4, 5 anos para terminar todo o processo. No caso do frevo demorou 6 meses, porque foi uma pesquisa mais localizada, enfim. Então demorou 6 meses para sair. O samba de roda foi coisa de 4, 5 meses. O samba de roda. Também foi rápido, então. Foi rápido também. Vamos torcer então para o forró. Mas está bem encaminhado. Acho que está bem encaminhado o processo, sim. Tomara que seja rápido. O tempo da gente acabou. Eu queria agradecê-los mais uma vez pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Sucesso aí no trabalho de vocês, sucesso aí na pesquisa. Eu estou na torcida. Nós também. A gente termina o programa, então, com o Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro, né? Que é o centenário, né? Nós estamos no centenário de Jackson. Não podemos deixar de fazer uma grande homenagem, né? O programa podia homenagear Jackson, né? Acho que vamos fazer uma Opinião Pernambuco especial sobre os 100 anos de Jackson do Pandeiro. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. É assim, José Pucada na lagoa, tua de improvisada em defém. É assim, José Pucada na lagoa, tua de improvisada em defém. Leão, boi, fosse, fui, comprei, paguei, e disse